Dizem que a pior humilhação é a que vira espetáculo. Lembro da frase cortante como uma lâmina. Você sempre foi uma mentirosa. Foi ele quem disse, e disse alto, num tom que transformou minha vida em cena de tribunal no meio da sala. Aquela frase não foi apenas uma acusação, foi um veredito, jogado como se fosse prova irrefutável. Senti o ar rachar ao meu redor. As garrafas tilintaram, os talheres pararam no ar, e todo o mundo daquela mesa virou um palco onde eu era a vilã. O rosto do meu ex-marido estava vermelho por outro motivo além do calor do domingo. Havia raiva, vergonha e um ódio que eu não reconhecia. Minha ex-sogra olhou para mim com desprezo calculado, e naquele instante, soube que algo dentro da minha história tinha mudado para sempre. Soube também que, antes de mais nada, precisava pedir algo simples e humano. Escuta minha história até o final e já comenta de que cidade você está me vendo. Não peço empatia fácil, só peço que me ouçam até o fim, porque há coisas que só fazem sentido quando vistas em sequência. Se você chegou até aqui, obrigada. Vou te contar tudo em primeira pessoa, com medo, vergonha, raiva e, no fim, com a verdade reconstruindo o que parecia irreversível. Era domingo, o almoço de família. A casa da sogra cheirava a tempero caseiro, a bolo recém-assado e a conversa que sempre se arrasta como um cobertor quente em noites frias. Eu ajudei a pôr a mesa. Tirei da geladeira a travessa que minha mãe me deu quando me casei, arrumei os talheres com cuidado, sorria de leve porque queria que os meus filhos vissem o que é paz, mesmo quando ela é falsa. No entanto, minha paz já vinha trêmula há meses. O casamento, que parecia sólido para quem via de fora, há muito era uma corda bamba. Eu estava cansada, culpada por não conseguir manter o equilíbrio, culpada por sentir que algo em mim tinha quebrado e por não saber consertar. Ainda assim, naquele domingo, meu objetivo era simples: manter a paz pelos nossos filhos. Queríamos que aqueles instantes parecessem normais, que a memória dos meninos daquele dia guardasse apenas comida gostosa e risadas. Ele chegou atrasado, com os sapatos marcando a entrada na casa. Não por falta de tempo, mas por pressa desesperada. O rosto vermelho contou tudo antes da boca. Não era apenas raiva, era a certeza de que tinha encontrado uma prova. Ele entrou como quem vem com pena de bala, mirando em mim. Eu tentei ignorar, respirei fundo, servindo a salada, pensando que era pânico passageiro. Até que a voz dele cortou a cozinha, atravessou o corredor e atingiu minha nuca como uma pedrada. Você precisa sair da minha vida. Está traindo-me. As palavras foram detonadoras. O som delas reverberou na louça, na jarra de água, na panela abafando o fogo. Minha ex-sogra, que antes me olhava com indiferença, agora me olhava como se eu fosse a sombra que roubara a honra da família. Minha cunhada fez um ruído que era metade risada, metade desprezo. Senti os olhares se empilharem sobre mim, pesando, me prendendo no lugar. Minha boca secou, as palavras não saíam. Havia um vazio onde antes morava o improviso de defesa. Eu precisava falar. Precisava dizer que nada daquilo era verdade, que as noites longas, as mensagens não respondidas, os olhares distantes não significavam traição. Muitas vezes significavam medo, vergonha, fuga. Mas quando abri a boca, a palavra que saiu foi uma estocada de fraqueza. Por favor. Não havia mais argumentos. O espetáculo já acontecia. Meu filho mais velho, com 12 anos, se inclinou para frente, curioso, sem entender. Minha filha pequena apertava a mão do meu braço, sentindo que algo ruim se instaurava, mas sem saber nomear o medo. Foi aí que o celular dele tocou. Um toque baixo, estranho, que se destacou no silêncio como um tambor. Ele tentou pegar, como num gesto de controle, e eu vi o reflexo do aparelho na colher. Meu menino foi mais rápido. Pegou o celular com as mãos pequenas, olhando a tela iluminada. No visor, as letras pareciam gravadas com fogo. Amor, Jéssica. O nome brilhou como uma sentença. O menino olhou para o pai e, com a inocência que só a infância dá, perguntou: Pai, quem é Jéssica? O mundo congelou. O rosto do meu ex-marido perdeu cor, como se alguém tivesse sugado dela o oxigênio. A cozinha inteira se encolheu num suspiro coletivo. Ele tentou arrancar o celular do menino, mas foi lento demais. A minha ex-sogra se levantou, exigindo ver a tela. Não pronunciei palavra. Esperei.
O que apareceram nas mensagens era algo que nenhum cenário que eu imaginara podia prever. E foi ali, naquele almoço suposto de família, que tudo tomou outro rumo. Mas o que aconteceu depois foi ainda pior. Eu poderia ter contado minha vida em poucas frases e poupar a angústia. Casada, 2 filhos, uma rotina que misturava escola, trabalho e noites de preocupação. Mas a verdade é que a minha história precisava respirar para que você entendesse os porquês das minhas ações. Sou mãe. Sou mulher que já foi jovem, que já teve sonhos desenhados em listas dentro de cadernos. Casei cedo, não por pressa de escapar, mas por acreditar que havia alguém com quem eu poderia construir uma casa onde as falhas fossem consertadas com conversa e café. Trabalhei, parei, recomecei. Sacrifiquei horas de trabalho por noites de ninar, renunciei a cursos, a viagens, a roupas novas, porque os meninos precisavam de estabilidade e, de certa forma, eu acreditava que o próprio preço do amor era a entrega total. Talvez esse tenha sido o meu maior erro, confundir sacrifício com invisibilidade. Eu me recolhi tanto que, quando precisei ser vista, as pessoas já tinham formado um roteiro sobre mim. Havia fragilidade ali, sim, medos antigos que eu carregava como feridas semi-cicatrizadas. O medo de não ser suficiente, a sensação de que qualquer errinho meu ampliaria meu valor como mulher. E havia sonhos. Sim, muitos sonhos, engavetados. Retomar a faculdade, viajar para ver minhas irmãs, ter um pequeno negócio com as mãos. Eu guardava recados para mim mesma em pedaços de papel que ninguém jamais leu. Tudo isso contava contra mim quando, em frente à mesa de domingo, a lâmina da acusação foi cravada na minha carne. A culpa, que não me pertencia, foi distribuída como se fosse óbvia, e assim o contraste se formou. Eu, a vítima cansada, e eles, julgando como se tivessem visto o filme todo. Lembro com nitidez de como minha voz tremia quando tentei explicar. Disse que estava cansada, que tínhamos problemas, que eu não sabia como consertar tudo sozinha. Expliquei que a distância emocional não era prova de infidelidade, que havia noites em que eu apenas não conseguia encontrar as palavras. Noites em que o cansaço me tornava invisível. Mas ninguém queria ouvir. O homem que me acusava tinha uma convicção, e a convicção em voz alta vale muito mais do que a verdade sussurrada por quem está envergonhada. Para eles, a acusação era salvo-conduto para escantear qualquer explicação. Minha ex-sogra deixou claro: eu sempre soube que você não prestava. Aquelas palavras foram uma punhalada antiga sendo retocada. Eu não tinha defesa, apenas a urgência de proteger nossos filhos. Pensei em levá-los para longe, pensei em sair correndo, pensei em chorar até secar. O que eu não imaginei, nem nos piores roteiros, é que o aparelho que tocou naquela hora errada fosse o detonador de uma revelação que limaria toda a hipocrisia daquela mesa. Mas antes de contar o que encontrei ao olhar as tais mensagens, porque sim, eu vi, segurei o telefone com as mãos trêmulas e li o que ninguém esperava. Preciso que entendas o porquê de eu ter permanecido casada tanto tempo. Não foi por fraqueza, foi por esperança. Eu acreditava que com tempo e conversa, tínhamos uma chance de reconstruir. Havia dias de ternura entre os espinhos, manhãs em que ele segurava minha mão e eu pensava, ainda há amor. Havia também noites em que eu via o brilho de um telefone no bolso dele, e ao olhar, sentia o chão tremer. Guardei esses sinais como pequenos relâmpagos que nem sempre anunciam tempestade, mas que no conjunto desenham o mapa de algo que está se rompendo. Naquele domingo, quando a tela mostrou Amor, Jéssica, não foi só a acusação que me feriu. Foi a constatação de que o mundo fora da mesa estava mais complexo do que eu podia entender. Relendo as mensagens, o que vi me deixou sem fôlego. Não apenas por enfrentar a traição visível ali, mas por perceber o quanto a narrativa que me vinha sendo imposta era estruturada sobre mentiras que ele próprio alimentava para esconder seus atos. Havia provas que transformavam o discurso do acusador em cinzas. Havia mensagens, horários, combinações de palavras que apontavam para outro cenário. Não eu, mas ele, cavando a própria ruína. E ao mesmo tempo que meu peito apertava, senti algo novo. Uma força que vinha não do orgulho, mas da urgência de proteger meus filhos da verdade, que já respirava ali. Ainda assim, aquela descoberta foi apenas o começo. E agora te contarei como começou o pesadelo. Eu poderia descrever os vilões como figuras unidimensionais. O marido traiçoeiro, a cunhada fofoqueira, a sogra implacável. Mas os vilões reais se vestem com um verniz de normalidade. Meu ex-marido era, para a família,
Alguém de boas maneiras, trabalhador, educado em jantares e festas. Tinha inclusive virtudes que eu admirava. Organizava as finanças, lembrava de datas, fazia piadas que arrancavam risadas fáceis. Esses pequenos detalhes eram justamente o que tornavam o golpe mais cruel. Ninguém acreditaria que por trás de tanta aparência havia um corpo de mentiras e uma capacidade fria de manipular. Eu, por dentro, conhecia suas contradições. Noites que chegava tarde sem explicação, mensagens apagadas com pressa, sorrisos que terminavam em silêncio. Mas essa intimidade não bastava para convencer quem preferia crer no roteiro confortável da família bem ordenada. Quando o almoço virou tribunal, comecei a ver pequenas medidas do caráter dele emergirem. A necessidade de vitimizar-se, a habilidade em transformar dúvidas em certezas públicas, o prazer sutil de expor. O tom de voz era calculado, mais alto, com pausas trocadas para que as palavras ecoassem e ninguém pudesse contestar com calma. Ele apontava para mim como apontam para um objeto quebrado, que precisa ser descartado. Ali estava um homem que, ao se sentir encurralado, escolhia a agressão pública para dominar o discurso. Minha ex-sogra, que nunca fora minha amiga, encontrou ali a oportunidade de justificar ressentimentos passados. Ela verbalizou o que a família parecia ter pensado, mas evitado. A narrativa que eu era problema, que minha presença trazia escândalo, e por isso eu deveria ser expulsa como quem remove um móvel desgastado. As cunhadas trocaram olhares cúmplices, como se o mundo estivesse sendo perfeitamente restaurado, com a remoção da peça indesejada. Foi nesse cenário que eu comecei a juntar as pontas. A raiva pública dele tinha um padrão. Sempre surgia quando eu demonstrava qualquer tentativa de autonomia, quando sugeri voltar a estudar ou quando falei de abrir um pequeno negócio. A acusação funcionava como uma cortina de fumaça. Enquanto a família se concentrava em me crucificar, ele seguia sua vida paralela com menos escrutínio. Aos poucos, percebi que suas explosões não eram apenas por ciúme. Eram uma estratégia. Ele punha sobre mim a culpa pública para esconder seus passos privados. E o telefone na mesa, com o nome Amor Jéssica, foi a evidência de que o alvo do rancor não era a fidelidade minha, mas a manutenção de uma narrativa falsa sobre quem éramos enquanto casal. Ler as mensagens foi como abrir uma porta para um quartinho escondido da casa. Havia mais do que traição. Havia manipulação financeira disfarçada de decisões do casal. Haviam conversas em horários em que ele dizia estar no trânsito. Havia informações que combinavam com pequenas ausências que eu, cansada e ocupada, acabava por ignorar. O antagonista, percebi, havia construído uma rede. Pequenas mentiras, omitidas com delicadeza, formavam uma história robusta que podia ser usada para atacar quando conveniente. E ainda assim, quando tentei expressar isso, quando tentei mostrar que o padrão se repetia, poucos estavam dispostos a ouvir quem, naquele momento, tinha a voz dissipada pela vergonha. Meu instinto foi proteger os meninos. Então pensei, enfrentaria essa tempestade devagar, com cuidado, sem explodir mais ainda o núcleo doméstico. Mas o que descobri depois me deixou sem ar. Não posso omitir que a revelação inicial me deu um impulso de raiva clara e cortante, desejo de confrontar, de gritar que a verdade estava ali, no visor do celular, pisando nos ecos das acusações. Porém, havia medo também. Medo de que, mesmo com provas, a família escolhesse a versão que preservasse o homem que eles conheciam. E havia, por baixo de tudo, uma preocupação maior. Como explicar para nossos filhos que o pai deles podia mentir, que as pessoas que amavam podiam falhar de formas tão brutais? Nesses minutos confusos, minha prioridade foi criar um plano que não destruísse a infância deles. Planejei respirar, anotar timestamps, salvar cópias das mensagens, como quem monta um dossiê para dias piores, quando a memória humana se curva à conveniência. E assim comecei a me preparar. Mas a escalada do conflito estava apenas começando, e eu ainda não fazia ideia do que estava por vir. No final dessa manhã, que deveria ter sido comum, havia um nó apertado na minha garganta. Vi o rosto do homem que me acusara pálido, mãos tremendo, olhos buscando apoio onde antes só encontrava conformidade. Vi minha ex-sogra, em regime de vigília moral, exigindo respostas que ela supunha simples. Vi meus filhos com olhares confusos, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça sem legenda. E senti, pela primeira vez em muito tempo, que tudo aquilo, as noites de silêncio, as pequenas mentiras, os gestos de desprezo disfarçados de ordens, tinha um preço que alguém precisava pagar. Eu não sabia, naquele momento, como administraria a explosão que estava por vir, mas havia algo claro. Aquilo não terminaria apenas com uma palavra dita alto numa mesa.
Algo maior estava sendo acionado. O que vi nesse dia mudou tudo para sempre. E então, porque sei que você está comigo até aqui, que me ouviu pedir para comentar de onde você é, prometo. O que vem a seguir é o ponto de virada. Não desvie. A preparação, as escolhas e o confronto que se aproximam vão mostrar como uma mulher que começou humilhada pode, com medo e estratégia, transformar dor em justiça. E agora, te contarei como a tensão foi crescendo e o jogo virou contra quem acreditava ter o controle. A descoberta foi lenta e, ao mesmo tempo, avassaladora. Como quando alguém acende uma lâmpada em um quarto que você achava já iluminado e percebe que havia sombras que você ignorava. Depois daquele almoço, quando o celular ficou na mesa como prova e a casa inteira passou a respirar fundo, eu voltei para casa com o coração em pedaços e uma necessidade urgente: organizar aquilo tudo antes que a humilhação virasse a única memória dos meus filhos. Não queria que eles crescessem com a imagem de uma mãe derrotada por um espetáculo. Queria, pelo menos, deixar as coisas registradas, ordenadas, com lógica. Eu precisava de provas que não coubessem à interpretação tendenciosa dos outros. Comecei pelo mais simples, e talvez pelo mais preciso: as mensagens. Com a mão trêmula, pedi para o meu filho me entregar o celular. Ele hesitou, porque sabia que havia algo de errado. Mas confio nele como confio em ninguém. As mensagens exibiam uma intimidade que me queimou a pele. Carinhos, planos para encontros em horários imprudentes, apelidos que nunca foram usados entre nós. Cada linha era uma violação. Mas não era só isso. Havia conversas que, ao serem lidas com atenção, mostravam um padrão. Mensagens apagadas com pressa, conversas com horários que coincidiam com as minhas ausências. Uma frequência que aumentava nos últimos meses, exatamente quando eu me sentia mais afastada e buscava explicações. Percebi então que aquilo não estava restrito a momentos isolados. Era uma rotina paralela que ele tentava esconder e que, de certa forma, se alimentava do silêncio que eu evitava romper. Não me contentei apenas com as mensagens. Comecei a vasculhar outras pistas que antes eu fingira não ver. Havia extratos bancários deixados em cima da mesa, um ticket de entrada de estacionamento em cidade próxima que ele não havia mencionado, notas de restaurantes onde eu jamais fui. Cada recibo era uma trilha que, quando seguida, apontava para encontros planejados. E então veio a pior constatação. Havia despesas repetidas em hotéis e transferências para contas com nomes que, até então, não me diziam nada. Tirei cópias, fotos, imprimi tudo. Anotei horários, datas, repetições. Tudo que poderia ser contestado, eu transformei em registros que não dependiam da memória humana. Ao mesmo tempo em que juntava documentos, comecei a falar discretamente com pessoas de confiança. Não queria alardear antes de ter algo concreto. Ainda assim, precisava de suporte emocional. Falei com uma amiga de longas datas, a única que conhecia detalhes do nosso casamento e que me conhecia bem o suficiente para saber quando eu perdia a razão por dor e quando perdia a paciência por injustiça. Ela me deu um lugar para dormir uma noite, deixou meus filhos na sua casa por algumas horas e me empurrou para pensar em ações, não apenas em sofrimento. Foi ela quem sugeriu que eu fizesse cópias de tudo e procurasse aconselhamento jurídico. Aquela frase: "Você precisa colocar isso em ordem", soou como salva-vidas. Eu sabia que queria justiça, mas não era vingança o que me movia. Era proteção, clareza e a possibilidade de reconstruir uma vida honesta para meus filhos. Aos poucos, as peças começaram a encaixar em um padrão que revelava mais do que um caso extraconjugal. Havia manipulação. Ele, que me acusara de traição em público, havia ocultado seu próprio comportamento por anos. Mais do que isso, encontrei mensagens em que ele tecia frases com intenção clara de me culpar indiretamente, buscando criar brigas, distanciamentos e justificando ausências com mentiras que eu, cansada, acabava por aceitar. Havia também 2 prints de conversas antigas, conversas que mostravam tentativas dele de me convencer a fechar os olhos para atitudes desconfortáveis, com argumentos que variavam entre culpa e piedade. Aquilo era gaslighting em pequenos episódios. Transformar meu senso de realidade em algo duvidoso, até que me acostumasse a desconfiar de mim mesma, em vez de desconfiar dele. Uma descoberta me cortou mais do que as demais.
Em um chat, eu vi menções a encontros que coincidiam com reuniões familiares. Em uma das trocas, ele brincava com a ideia de fazer algo durante o almoço e combinava mensagens rápidas para não ser pego. A frieza me deixou vertigem. Era como se eu tivesse assistido por trás de uma cortina a encenação completa onde eu era o personagem sacrificial. A maldade não estava apenas no ato de trair, estava no prazer de arquitetar a acusação pública que me humilharia e, ao mesmo tempo, mascararia a própria culpa. Essa constatação me deu, paradoxalmente, 2 sentimentos: nojo e determinação. Nojo de tudo aquilo e determinação de transformar a humilhação em prova. Eu poderia ter reagido com explosão, confrontá-lo na mesma mesa onde fui acusada, gritar palavras duras e exigir que ele admitisse. Mas aprendi que em situações onde o terreno é dominado por quem tem skill em espetáculo e manipulação, a melhor arma é a paciência calculada. Não se desmonta um roteiro com gritos, desmonta-se com fatos. Por isso, além das mensagens, fiz o que parecia óbvio. Copiei conversas para um pendrive, levei extratos para um consultor financeiro que me explicou padrões de transferências e marquei uma consulta com uma advogada especializada em direito de família. Não fui imediatamente ao tribunal. Me organizei para que a exposição, quando acontecesse, fosse irrefutável e colocasse toda a responsabilidade onde realmente pertencia. Havia, claro, um dilema moral que me acompanhava como sombra. Expor tudo significava dilacerar o quadro que meus filhos tinham do pai. Significava destruir, talvez, a visão deles sobre alguém que até então ocupava lugar importante. Isso me fez hesitar. Ponderei cada passo. Eu não queria tirar a infância dos meninos. Por isso balanceei 2 eixos: documentar a verdade e proteger emocionalmente as crianças. Combinei com a advogada que não abriríamos processos precipitadamente e que, se possível, tentaríamos primeiro uma abordagem que privilegiaria os direitos das crianças. Mas eu também deixei claro que não cederia à chantagem emocional. Justiças que se fazem por diploma moral em mesas de família pouco valem quando a verdade tem de sustentar um lar de fato. Enquanto isso, observei o comportamento dele com mais atenção. A arrogância dele crescia a cada dia que eu não rebati publicamente. Era como se cada acusação sem resposta o fortalecesse. Ele ia aos eventos familiares com a confiança de quem acredita que a narrativa que conta é aceita por todos. Tornou-se mais expansivo, mais teatral, até mesmo carinhoso em público. Uma atuação que tentava limpar a sujeira que sabia estar acumulada. Essa arrogância, no entanto, me ofereceu uma oportunidade. Quanto mais ele se mostrava intocável, mais descuidadas se tornavam suas confirmações. Celulares deixados no bolso, mensagens recebidas em viva voz na frente de terceiros, detalhes que se repetiam com descuido. Foi assim que encontrei uma sequência de fotos no backup do próprio telefone dele, imagens que o colocavam em locais que as mensagens confirmavam, imagens com luminosidade e ângulos que não convenciam mais a convicção de inocência que ele tentava projetar. Havia ainda um elemento que eu não esperava, a sensação de que, ao procurar por provas, eu estava mexendo numa colmeia. Pessoas que eu acreditava neutras começaram a se posicionar. Uma cunhada, que antes cochichava com desdém, se aproximou de mim discretamente, com o rosto úmido, e sussurrou que também vira sinais estranhos. Outra amiga da família admitiu que uma vez o viu num restaurante com uma mulher que não era eu. Essas confirmações me mostraram que eu não estava sozinha, que havia olhos que notavam o óbvio, mas que receavam falar por medo de quebrar laços. Aquilo me deu coragem para continuar. Percebi, com uma angústia que cortava e com uma força que crescia, que a verdade, quando organizada, rompe mais do que a mentira espalhada ao vento. E então veio a página que eu não queria ter que escrever. Encontrei mensagens em que ele fazia menções a uma estratégia, termos como colocar tudo na mesa, expor no domingo, frases que soavam como roteiro. Era claro que ele ensaiava na acusação que me humilhou para justificar depois decisões que lhe conviessem. A frieza calculista daquele plano me deu náusea e uma clareza cortante. Eu não era apenas vítima de uma traição amorosa. Eu fora colocada no centro de uma armação. Fui perfurada por uma constatação mordaz. Aquela acusação pública não nascera de uma dor sincera, mas de um cálculo para proteger seu ego e seus interesses. E foi nesse ponto que decidi que a resposta precisava ser igualmente estratégica. Pensei que já tinha visto de tudo, mas estava errada.
A preparação para o confronto final foi, na prática, um exercício de transformar dor em método. Não havia espaço para impulsos que me poderiam comprometer moralmente. Eu queria sair vitoriosa não apenas na razão, mas na integridade. Reuni tudo o que podia, mensagens, extratos, fotos, testemunhos, e organizei em pastas cronológicas. Cada documento recebeu uma nota minha, uma linha de contexto, data, hora, local, porque aquilo era relevante. Criei uma linha do tempo que mostrava a progressão da traição e da manipulação, com marcas claras que conectavam as atitudes dele às acusações públicas que me atingiram. Era o dossiê da minha defesa, mas também era o mapa de como reconstruir nossa vida em bases verdadeiras. Busquei também aconselhamento jurídico e emocional. A advogada que me atendeu foi direta e humana. Disse que poderíamos expor a verdade de forma juridicamente segura, mas que precisávamos considerar o impacto emocional nos meninos. Sugeri medidas que resguardassem os filhos, como assegurar a guarda compartilhada de maneira que evitasse que eles ficassem como armas em retaliações. Ao mesmo tempo, a terapeuta que consultei ajudou-me a entender que a exposição pública precisava ser planejada para minimizar danos colaterais. O choque dos filhos seria inevitável, mas poderia ser acompanhado de explicações calibradas para a idade e do suporte contínuo. Essas recomendações me deram um roteiro. Expor, sim, mas com escudo emocional para as crianças. Planejei, então, o momento do embate. Seria em público, sim, mas não em um tribunal. Ao menos não inicialmente. Queria que a humilhação que ele tentara transformar em espetáculo se voltasse contra ele no mesmo campo onde ele tinha manipulado a narrativa. Perante a família, naquilo que chamávamos de círculo de confiança. Marquei um encontro com minha mãe e com 2 amigas de confiança para um almoço que, aos olhos alheios, seria apenas mais um gesto de civilidade. Elas sabiam, em linhas gerais, que eu tinha provas. Sabiam que eu buscava uma oportunidade para expor a verdade de maneira que as palavras não pudessem ser revertidas por teatralidade. Combinei com a advogada que ela estaria disponível por telefone se algo exigisse medida legal imediata. Combinei com minha amiga fotógrafa que, discretamente, estivesse presente para documentar reações e qualquer tentativa de destruição de provas. Em paralelo, preparei uma estratégia de comunicação com as crianças. Meu filho mais velho recebeu de mim um telefonema onde expliquei, em termos que ele pudesse entender, que haveria um momento difícil em que adultos mostrariam coisas que ele precisava saber, que eu estaria ao lado dele e que ele seria ouvido se estivesse confuso. A minha filha pequena, assegurei que, independentemente do que acontecesse, o carinho e a rotina seriam mantidos. Esses preparativos tinham uma razão. Eu sabia que o choque poderia vir, mas queria reduzir o risco de que as palavras alheias criassem um trauma sem acompanhamento. Enquanto montava esse xadrez, a arrogância dele se acentuava, mostrava-se ainda mais expansivo em público, como se cada gesto dominador lhe garantisse impunidade. Essa altivez me deixava nervosa e, ao mesmo tempo, tranquila. Quando alguém se empolga demais na cena, costuma tropeçar nos próprios atos. Por isso, decidi não usar artifícios indecorosos. Seria a veracidade, e não a vingança, que faria o efeito. Preparada, com o dossiê em mãos e o plano de proteção para nossos filhos, senti a tensão se aproximar como um silêncio antes da tempestade. A promessa de confronto épico pairava no ar. Eu sabia que dali a pouco teríamos que enfrentar não apenas as palavras e as provas, mas os efeitos colaterais desse embate sobre seres que amávamos. E então chegou o dia que tudo mudou. Chegou o dia do confronto como quem marca uma cirurgia, com nervos à flor da pele e uma checklist que eu repetia em silêncio para não perder a mão. Combinei que seria num almoço, o cenário mais conveniente para expor a farsa, ali onde ele mais confiava em sua corte de aparentes aliados. As mesas foram arrumadas novamente na casa da sogra, como se nada tivesse acontecido. Flores discretas, toalhas imaculadas, risadas que tentavam disfarçar tensão. Eu cheguei com o dossiê embaixo do braço e um vestido simples que não queria ruidoso destaque. Não cheguei para teatro. Cheguei para mostrar com calma como se organiza uma verdade que se sustenta sozinha. Antes de entrar, respirei fundo. Pensei nas instruções da advogada, nas orientações da terapeuta, nas conversas que tive com minhas amigas. Lembrei do meu filho mais velho, que me entregara o celular sem hesitar. Lembrei do rosto da minha filha, tão pequena, confiando em mim como quem confia em Porto Seguro. Essas imagens me deram coragem. Entrei na sala como quem pisa numa arena onde tudo pode acontecer, e pela primeira vez depois de meses, senti o controle regressar para minhas mãos. Não o controle da vingança, mas o do rumo que eu queria dar à história. O
Os primeiros minutos foram de rituais sociais, conversas curtas, elogios às comidas, o tilintar suave dos copos. Ele se pôs no centro com a confiança de sempre, ria e fazia comentários que antes pareciam inofensivos. Senti o olhar dele me procurar, talvez para medir se eu estava pronta para explodir. Eu não estava ali para explodir, estava para desmontar. Pedi que todos se sentassem. A voz saiu firme, apesar de um tremor que eu mantinha sob contenção. Não era o grito de quem quer humilhar, era a fala de quem precisava ser ouvida até o fim. Abri o dossiê e deixei-o à vista. Não li tudo em voz alta, não precisava. Mostrei apenas o suficiente para que ninguém pudesse negar o que viam. Fotos, extratos, mensagens, cada item com uma data, um horário. Os rostos ao redor mudaram. Para alguns, a surpresa foi mecânica, como reação instintiva. Para outros, a incredulidade custou a dissolve. Meu ex-marido tentou intervir, apelando para o espetáculo de antes. Negou com veemência, levantou a voz, disse palavras que soavam como artifício. Poucas frases, breves e cortantes, mas o ar carregou com uma tensão que eu já conhecia. Ele tentou inverter o jogo, acusando-me de expor a família. Disse que eu estava inventando para vingança. Houveram sopros de indignação de ambos os lados, pressões emocionais que eu esperava. Mas havia mais. Enquanto ele buscava a plateia, eu deixei o peso da prova falar. Foi então que uma das minhas amigas discretamente apresentou ao grupo uma sequência de prints impressos que provavam não só as mensagens, mas a cronologia das mentiras. Alguém ao lado dele, que antes o defendia por hábito, ficou imóvel. O olhar dele, do meu ex, começou a perder o brilho ensaiado. Em vez de teatro, quem estava ao meu lado viu uma montagem de evidências. Meus filhos, assistindo, perceberam que algo sério acontecia. Meu menino olhou para mim com uma mistura de medo e confiança. Eu lhe apertei a mão por baixo da mesa, um gesto pequeno, cheio de promessa. Estou aqui. Houve um momento em que a casa parecia encolher, e o universo se reduzir a pequenas reações. A colher de uma cunhada parando no ar, o rosto da sogra endurecendo como pedra, olhos que antes sorriam agora se encharcando de dúvida. Ele tentou, com habilidade, lançar dúvidas. São montagens, disse ele num tom que buscava compaixão. Perguntou com aquele jeito que já conhecia. Você tem provas concretas? Eu mostrei o extrato com transferências indevidas para contas com nomes distintos. Mostrei recibos de hotéis, mostrei horários que coincidiam com suas ausências. Cada vez que eu colocava uma peça, via a insolência dele recuar um pouco. Não porque fosse vencido no orgulho, mas porque as evidências mordiam a narrativa que ele vinha sustentando. No auge do confronto, quando eu pensava que nada mais poderia surpreender, minha amiga fotógrafa fez algo que eu não esperava e que seria decisivo. Puxou discretamente o telefone e mostrou em tempo real um backup com fotos que eu não havia visto antes. Imagens dele com a mulher que assinava mensagens com apelido carinhoso. Fotos em locais que as mensagens confirmavam. A combinação entre mensagem, foto e despesa bancária formou um laço inquebrável. A sala inteira, por um segundo, respirou em conjunto. Ele ficou pálido. Pareceu perder o chão sob os pés. Mentirosos brilham por confiança. Quando esta se quebra, tudo desmorona. Nesse instante, algo que eu não previa aconteceu. A ex-sogra, que até ali se mantivera como juiz implacável, levantou-se com a mão tremendo e pediu silêncio. Eu pensei que ela iria continuar a condenar-me, afinal, ela fora cúmplice do discurso de antes. Mas em vez disso, ela pegou o dossiê e, com a voz trêmula, disse que precisava ver tudo com calma. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase físico. A leitura do material por alguém que até então me desprezara tomou o lugar do reflexo. Quando meus documentos passaram pelas mãos que antes me acusaram, a textura das relações começou a mudar. Não porque eu tivesse vencido em retórica, mas porque eu havia permitido que a verdade se sustentasse fora das emoções. A reação dele foi imediata e previsível. Tentou desqualificar a autenticidade dos documentos. Alegou manipulação e até sugeriu que eu armara armadilhas. O tom foi agressivo. A máscara de homem protetor rasgou sem que ele percebesse. Em público, porém, palavras passavam e provas permaneciam. Um dos irmãos dele, que sempre fizera vista grossa, se levantou com um olhar seco e perguntou, pela primeira vez em voz alta, sobre as datas das transferências. As perguntas que antes ninguém ousara formular começaram a surgir com naturalidade. Algo nele,
Talvez o cansaço de sustentar mentiras, talvez a vergonha que agora o engolia, fez com que ele perdesse a compostura. E quando perdeu a compostura, perdeu também a admiração dos que o cercavam. Eu poderia descrever a sequência como um apogeu de vitória, mas não foi tão simples. Houve gritos, lágrimas, acusações invertidas. Alguém rompeu o silêncio com palavras que marcavam a divisão do ambiente. Não acredito. Como pôde? Meus filhos choraram baixinho. Eu os abracei e lhes jurei que tudo ficaria bem. Em certo momento ele tentou se afastar, e eu o segui com um olhar que não queria confronto físico, apenas a confirmação pública de sua responsabilidade. Ele, acuado, tentou um último recurso, a teatralidade de um pedido de desculpas falso, seguido por uma tentativa de me culpar por querer arruinar a família. Mas ali, as desculpas caíram como papel molhado. A combinação entre mensagem, foto e extrato não permitia o teatro. O ápice veio quando, num gesto quase automático, meu ex-marido acessou o celular em desespero e, sem saber, abriu uma conversa que o entregou por completo. Ali havia uma gravação de voz dele, provocativa e carinhosa, que não deixava mais margem para negação. Todos ouviram. O som da própria voz dele confessando, não em termos legais, mas em termos humanos, foi o que quebrou o último argumento de defesa. Pessoas que antes o defendiam ficaram em choque. A família inteira, por minutos que pareceram se estender até o infinito, observou a metamorfose de quem fora herói em figura banal, exposta em seu erro. Mas o pior ainda estava por vir. Depois da explosão pública, a casa acalmou-se por um instante que soou como premonição. Minha sensação era ambivalente. Alívio por ter mostrado a verdade e medo do que aquela verdade faria ao se instalar no cotidiano dos meus filhos. Saí de lá com o corpo cansado e a mente fervilhando. Pensei que, vencida a batalha da exposição, o pior já havia passado. Ledo engano. A sequência seguinte foi uma série de cortes que não se fechavam. Cortes de relacionamentos, de certezas, de esperanças que eu ainda nutria. A reação inicial da família dele foi de choque, sim, mas também de defesa instintiva de quem não aceita ver o pilar desmoronar. Enquanto alguns parentes se afastavam, outros, aos poucos, retomavam velhas narrativas para aliviar o impacto no próprio conforto. Nos dias que se seguiram, houve perdas que eu não previra. Meu filho mais velho, perdido entre raiva e confusão, começou a distanciar-se de mim. Vi nele um reflexo de vergonha, talvez por ter ouvido palavras duras do pai, talvez por não compreender limites e lealdades. Ele passou a trocar mensagens menos frequentes comigo, a dormir mais fora, a evitar o abraço que antes me pedia. A sensação de abandono foi uma lâmina fria. Eu me perguntava em noites longas se havia agido corretamente. Fiz o certo? Ou estraguei tudo? Essa pergunta voltou como eco em todos os meus pensamentos. Quando a família se desfez em opiniões divididas, senti meu círculo de apoio minguar. Amigas que antes me consolavam começaram a se afastar, incertas sobre qual lado tomar. Vi colegas de trabalho mudar o tom das conversas. Era como se, por expor o que era real, eu houvesse me tornado incômoda. Um incômodo que exigia esquecimento ou punição. Uma parte de mim queria recuar, pedir desculpas, mendigar retorno. Outra parte mais profunda e, confesso, mais nova do que eu pensava, respondia com firmeza que aquilo não era sobre eu estar certa ou errada, era sobre proteger um lar da mentira. Mas isso pouco importava quando seu filho, o menino que eu mais queria proteger, me olhava com distância. Vi, naquele afastamento, meu maior medo, que a verdade destruísse a relação com quem eu amava mais do que a mim mesma. Lutei contra o desespero, procurei conselhos, tentei conversar com ele com calma, mas o caminho para a reconciliação parecia tortuoso. Havia noites em que me perguntava se, no lugar de expor tudo, poderia ter optado por um caminho mais cauteloso. Se teria sido possível fazer a transição sem provocar rupturas emocionais tão profundas. O julgamento social também veio pesado. A quem eu pensava ser minha rede, vários deram respostas mornas, cheias de neutralidade que, na prática, equivalem a um afastamento. Comentários insinuantes chegaram por mensagens anônimas, vozes que lembravam que a vida pública de uma família é construída com paciência e que rompê-la traz consequências. Esse peso social, a sensação de ser a responsável pelo escândalo, foi, por vezes, mais duro do que a própria traição. Havia dias em que me sentia sozinha numa sala cheia de gente. Em casa,
a atmosfera mudou. O silêncio entre eu e as crianças era carregado, espesso como nuvem de tempestade. Eu tentava manter rotinas, arrumar lanches, ajudar nas tarefas, criar uma sensação de normalidade, mas a impressão era de que tudo havia um pouco rachado. Houveram visitas menos frequentes, olhares curiosos na escola, conversas que terminavam abruptas no parquinho. A solidão que senti foi física. Eu, sozinha numa cama no meio da noite, encarando o teto e repassando cada passo que me trouxera até ali. Perguntei-me repetidas vezes se esse preço era alto demais, se a verdade valia tanto quando custava o abraço do próprio filho. Ao mesmo tempo, houve suporte inesperado de pessoas que, discretamente, me procuraram para dizer que acreditavam em mim. Uma antiga vizinha me trouxe um prato de comida e deixou um bilhete. Coragem para seguir. Mas um professor do colégio dos meninos me enviou uma mensagem dizendo que eles estavam bem orientados na escola e que eu deveria manter diálogo aberto com eles. Essas pequenas luzes me lembraram que, apesar das perdas, havia também quem permanecesse. Ainda assim, a sensação de dúvida persistia. Eu tinha feito o certo por expor, mas será que eu havia provocado danos irreparáveis na psique das crianças? No íntimo, a pergunta queimava. Fiz o certo ou arruinei a infância dos meus filhos ao quebrar a imagem idílica do pai? Ao mesmo tempo, senti que o vilão da história não havia se rendido totalmente. Ele recuou, ferido no orgulho, mas não derrotado. Em meios jurídicos e familiares, sondou maneiras de me colocar em xeque. Ameaças veladas, tentativas de difamar minha reputação, pequenas ações que buscavam me enfraquecer emocionalmente. Houveram dias em que recebi intimações, outras em que telefonemas vazios serviam apenas para me lembrar de que a guerra havia só mudado de formato. Era difícil manter a calma quando a vida parecia um campo minado. Em vários momentos questionei se a exposição pública tinha sido a melhor estratégia. Talvez uma abordagem mais clínica, com menos plateia, poderia ter minimizado as feridas. Mas, nos momentos de maior dúvida, algo dentro de mim resistia. A certeza de que a verdade não era uma moeda de troca. Não buscava arrancar dele algo que me desse prazer. A exposição não era prazerosa, era necessária. E ainda assim, a dor existia, e ela me devorava em noites sem sono. Perguntei-me se conseguiria suportar a sequência de perdas e juízos sociais. Me perguntei se meus filhos, no futuro, me perdoariam por tê-los exposto àquilo. Em silêncio, treinei a paciência. Prometi a mim mesma que, se eles quisessem, eu estaria sempre pronta para ouvir, para explicar, para pedir desculpas se minhas ações os ferissem, mas não recuaria da verdade que, no fundo, me libertava. E então aconteceu algo inesperado. O inesperado veio como chuva no calor. Devagar, então de repente. No meio daquele turbilhão de perda e silêncio, recebi uma mensagem curta, mas devastadora, não em tom de vingança, mas como quem estende um lenço encharcado. Uma pessoa próxima ao meu ex-marido escreveu que ele tinha procurado ajuda, que estava abalado, que não sabia mais o que fazer. Não era só o conteúdo, era a forma. Palavras confusas, pedindo compreensão, abrindo uma brecha onde eu antevia manipulação. Meu coração apertou. Pensei ter conquistado a verdade com provas, com coragem, mas percebi que a batalha emocional estava longe de terminar. A reviravolta estava apenas começando. Dias depois, quando as feridas pareciam cicatrizar em níveis distintos, algo ainda mais estranho aconteceu. Ele começou a exibir sinais de fragilidade pública, postagens vagas nas redes, mensagens emotivas para pessoas que antes o defendiam, pedidos públicos de calma. Em jantares de família, seus olhos pareciam grandes, como quem buscasse perdão antecipado. Vi no rosto dele não a arrogância de antes, mas uma prática performance de contrição. Isso me confundiu. Havia momentos em que eu, cansada e desconfiada, me vi quase vacilando. O homem que eu conhecera ainda existia, com suas camadas contraditórias, e uma delas agora se mostrava frágil, talvez verdadeira. Será que eu estava diante de um homem que finalmente reconhecera o erro? Ou tratava-se de uma manobra para recuperar simpatia e, sobretudo, a confiança que perdia? Essas perguntas me arrancavam noites em que a respiração ficava curta. Quando o vilão mostra a própria fragilidade, cria-se um dilema moral perigoso. Em alguns encontros, sua voz quebrava. Em outros, a manipulação sutil persistia. Havia ocasiões em que o vi chorar de forma que me emocionava por instantes, levando minha mente a considerar a ideia de reconciliação por amor aos filhos e por saudade do bem que existira entre nós. A minha cabeça fazia contas. Se eu recuasse, se aceitasse uma trégua, poderia preservar a rotina das crianças e evitar que a imagem do pai fosse destruída de vez. Em outras noites, porém, lembro nitidamente de frases que me atingiam como lâminas, de decisões tomadas por ele que eu descobria nas planilhas e nos extratos. O efeito de ver o agressor vulnerável foi quase químico. Me deixava tonta, fazia as lembranças doces e venenosas se embaralharem.
Houve um momento em que quase vacilei. Ele me aproximou e disse baixinho, algo como, eu errei, me perdoa, palavras breves, diretas, com um semblante que implorava por redenção. Minha força tremeu. Eu pensava nos meninos, no que poderia ser salvo. Pensava nos jantares tranquilos que tínhamos em outras épocas, nas manhãs em que ele tomava café e lia o jornal. Pensava na facilidade com que uma família pode se recompor quando os ferimentos são tratados com cuidado. Por um segundo, o cenário de perdão foi sedutor. Mas então lembrei das mensagens com carinhos e apelidos que não me pertenciam, das noites em que ele dizia estar trabalhando, e, na verdade, encontrava-se em hotéis. Lembrei dos documentos que eu mesma organizei, das provas que tinham custado noites de pesquisa e um enorme desgaste emocional. Essa lembrança reacendeu uma resistência gelada dentro de mim. Não podia confundir emoção com decisão sensata. Enquanto eu oscilava, a plateia ao redor também oscilava. Uns passaram a achar que a história havia se resolvido. Outros, cautelosos, mantinham distância. A dinâmica entre nós, no entanto, tomou um contorno mais complexo quando a mulher das mensagens, ela que assinava carinhos com apelidos, reapareceu de maneira inesperada. Ao contrário do que eu imaginara, ela não veio com hostilidade nem com uma postura de usurpadora. Veio com algo que me pegou desprevenida. Um pedido de conversa. Foi ela quem procurou em privado alguém do meu círculo de confiança e disse que, sim, havia um envolvimento, mas que também sentia-se usada em uma rede de mentiras que iam além do romance. A afirmação dela foi uma virada que começou a desmontar a simplicidade do enredo que eu havia imaginado. De repente, o vilão não era apenas um homem traidor. Havia um sistema ao redor dele, tolerâncias e cumplicidades que eu não enxergara. A revelação dessa mulher, que não buscava justificar atitudes dele nem arrancar vantagem, trouxe à tona uma faceta que poucos viam. Ela também fora manipulada, convencida de que o relacionamento era genuíno. Conforme falava, eu detectava um desconforto em suas palavras, um peso que mais tarde ficou claro ser fruto de promessas não cumpridas. Suas falas me deram calafrios, porque confirmaram que havia uma teia que envolvia mais gente do que eu supunha. E por outro lado, mostraram que o meu ex-marido não agira apenas por impulso. Agiu com uma leveza calculada que permitiu que outras pessoas se tornassem peças de um jogo maior. Quando uma terceira pessoa entra no tabuleiro e confessa ter sido enganada, a narrativa muda de dimensão. Deixamos de ter um conflito privativo para enfrentar uma trama que pertencia ao tecido social ao nosso redor. O público, que antes dividia suas lealdades de forma previsível, começou a realinhar. Algumas vozes que me atacaram passaram a ouvir, outras insistiram em defender o homem que conheciam. Havia, porém, uma crescente fila de testemunhos individuais que, somados, iam compondo um coro irrefutável. Pessoas que ele tentara proteger com a farsa já mostravam sinais de dúvida. E eu, que desde o começo buscara provas sólidas em vez de espetáculos, vi que minhas ações começaram a surtir efeito. O que parecia uma batalha pessoal transformou-se num processo de purificação social, onde a verdade, mesmo tardia, exigia reparação. Por mais que me pedissem compreensão diante da fragilidade dele, a evidência conformava uma certeza. O vilão era vilão não apenas por um lapso, mas por um padrão. O público, ao perceber isso, voltou seus olhos para o que de fato importava: proteger os inocentes, reparar o dano e impedir que histórias como a minha se repetissem. Ainda assim, não foi um caminho de vitória limpa. Ele se montou de estratégias, tentou reverter narrativas, ofereceu soluções para aparar arestas. Em momentos de boa fé, eu quase aceitei conversas que falavam de terapia conjugal e de tentar manter a família unida pelos filhos. O dilema me corroía. O que buscar? A reconciliação que poderia garantir um lar intacto para os meninos? Ou a justiça que lhes daria um modelo de integridade? Essa interrogação me fez pender para o centro. Minha prioridade era minimizar dano às crianças, mas sem abdicar da verdade. Eu não poderia, por comodidade, abrir mão do que era real. Havia também o sentimento estranho de ver aquele homem, antes arrogante, sofrer as consequências reais de seus atos, e mesmo assim, resistir em alguns pontos que revelavam que usara a manipulação como ferramenta de sobrevivência emocional. Nessa hora, quase vacilei. Quando ela falou, porém, algo em mim se partiu e reconsolidou numa nova forma de certeza. Uma pessoa que eu jamais esperara ouvir do lado da razão, uma das cunhadas que antes sussurrava e olhava com desdém, aproximou-se e, com olhos cheios,
Disse em voz baixa algo que me gelou. Eu estava enganada. Vi atitudes nele que não defendiam família e me calei. Essa admissão foi como gelo nas minhas costas. Sentir o arrependimento alheio, ver alguém que me queimara com palavras finalmente admitir erro, criou um peso imenso, mas também uma reviravolta preciosa. O que ela disse nessa hora me deu calafrios. Naquele momento, percebi que a luta não seria apenas entre eu e ele, seria entre quem tinha coragem de olhar para si e admitir falhas, e quem preferia proteger o conforto a custo da verdade. A fragilidade do vilão havia aberto o espaço para lidar com o dano real, quebraduras íntimas, confusões nas crianças, amizades cortadas. Eu oscilava entre compaixão e necessidade de justiça, e percebi que a maior arma era a consistência. Tive clareza de que, para que algo se recomponha, não bastava a aparência do arrependimento. Era necessária uma transformação concreta, continuada e comprovável. E me preparei para aquilo. Paciência, limites firmes, passos que no futuro poderiam permitir alguma reconciliação com segurança. Quando a maré mudou, a família começou a se abrir para diálogos reais. Um tio que sempre evitara splits familiares aproximou-se, e com o rosto marcado pelo tempo, disse que era hora de ouvir as crianças e que, independente das feridas, precisávamos proteger os meninos com decisões racionais. Essas pequenas adesões foram essenciais. A reviravolta permitiu que a narrativa pública, que havia me marcado como responsável inicialmente, se convertesse em espaço para reparação. Eu, que começara humilhada, vi o campo de possibilidades se alargar um pouco, não na restituição imediata de relações quebradas, mas na abertura para um caminho menos tóxico. E mesmo quando quase vacilei, o público que me assistia agora tinha clareza. O vilão era o que se mostrava, não o que fingia ser. Com o tempo, a tensão foi reduzida por ações que combinavam responsabilização e reparo. A advogada orientou sobre medidas para proteger os nossos direitos, e os processos legais começaram a tramitar com mais eficiência. Ao mesmo tempo, propusemos caminhos de convivência que priorizassem o bem-estar dos meninos. Homens e mulheres da família começaram a assumir a responsabilidade por seus silêncios, e isso rompeu a cadeia de omissão que até ali o protegia. Aos poucos, alguns rostos que antes me olhavam com desprezo passaram a tratar-me com respeito por ter trazido a verdade à tona. Não foi uma restauração automática, foi um processo trabalhoso, cheio de negociação, onde cada passo era caro e exigia coragem. E então, quando a poeira começava a assentar e eu julgava que as coisas poderiam, finalmente, encontrar um rumo estável, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Um dos filhos dele, meu enteado, confuso e magoado, moveu-se em direção a mim com olhos secos e disse, num sopro de maturidade precoce, que precisava conversar. Era o primeiro gesto de aproximação espontânea, não motivado por pressões externas, e senti que estava nascendo ali uma possibilidade de cura lenta. Aquilo me deu esperança, mas também trouxe novas responsabilidades. Ajudar quem sofrera sem impor minha narrativa, ouvir sem delegar culpa e principalmente permitir que o processo de reconciliação, se viesse, acontecesse com segurança e liberdade. A reviravolta não terminou em absolvições, terminou em abertura para reconstruir estruturas mais verdadeiras. O que ela disse nessa hora me deu calafrios, e também uma oportunidade de seguir. O tempo, que é um aliado silencioso, começou a fazer seu trabalho. As tensões reduziram em intensidade, as acusações públicas deram lugar a processos burocráticos, e pouco a pouco o ambiente familiar se reestruturou. Não com milagres, mas com passos lentos e conscientes. Surgiu então uma chance de reconciliação parcial, não total, não sem garantias, mas suficiente para que alguns laços familiares pudessem ser reestabelecidos. Meu ex-marido começou a frequentar terapia compulsória, assinou termos que exigiam mudanças concretas, e o acompanhamento psicológico foi avaliado por profissionais. Ele comparecia às sessões, algumas vezes parecia genuíno, em outras recaía. Eu mantinha meus limites. Não voltaria à antiga vida sem provas sólidas de mudança. A reconciliação, se viesse, teria de ser construída sob pilares novos. Para mim, a reconciliação parcial significava aceitar que nem todas as pontes seriam queimadas para sempre. Significava, sobretudo, resguardar as crianças e permitir que crescessem sem a sensação de que tinham perdido o direito de conviver com um dos pais, quando tal convivência não colocasse em risco sua integridade emocional. Lembrei das orientações da terapeuta. Reconciliação é um processo, não um evento.
Por isso, fizemos acordos. Horários definidos, visitas monitoradas, sessões familiares com mediador. Havíamos criado um protocolo que priorizava bem-estar. Essas medidas tinham o objetivo de restabelecer rotinas sem abrir mão da segurança. Mesmo com tudo isso, o caminho não é linear. Um dia, meu filho mais velho aproximou-se e, com a ajuda de um psicólogo, começou a expressar mágoa, raiva e até alguns desejos de voltar a uma rotina que, para ele, ainda fazia sentido. Tive que aceitar que cura não é sinônimo de esquecimento. Reconciliação parcial, para mim, significava guardar a verdade e, ao mesmo tempo, acolher fragilidades. Nunca mais permitiria que manipulações voltassem a minar nossa paz. Estabeleci regras claras de não negociação com as mesmas práticas que me humilharam. Ele, por sua vez, teve de lidar com a consequência. Mais acompanhamento, responsabilidades explícitas e uma reconstrução pública de confiança que exige tempo e ações contínuas, não meras palavras. Lentamente, vi retornos pequenos, mas significativos. Um jantar em que as crianças riam sem tensão, um aniversário onde houve respeito e, sobretudo, o meu enteado me chamando para conversar sobre música. Coisas pequenas que, somadas, tinham grande valor. Todavia, houve também retrocessos, dias em que recaiu em atitudes que demonstravam que a mudança não era completa. Nessas horas, mantive a postura que havia combinado com minha advogada e terapeuta, firmeza com acolhimento. Não deixei de proteger meus filhos por medo de perder uma imagem social. Protegi-os por amor e responsabilidade. A reconciliação parcial trouxe, portanto, uma mistura complexa de alívio e vigilância. Com a presença de profissionais, acompanhamento jurídico e o apoio de pessoas que admitiram erros e passaram a agir de forma honesta, fomos reconstruindo um novo cotidiano. Não se tratou de retornar à inocência perdida, mas de construir uma nova normalidade, mais consciente. Enquanto isso, eu me reconstruía em outros planos. Retomei alguns cursos, procurei terapias para me compreender melhor e, aos poucos, voltei a retomar sonhos que havia deixado na gaveta. A dor não desapareceu, mas aprendi a conviver com ela de forma que não ditasse mais minhas decisões. Havia ainda a incógnita do perdão, algo que não exigiria do mundo, mas que eu poderia oferecer, no tempo certo, como uma ação possível para quem demonstrasse empenho real. E quando não esperava mais nada, recebi uma visita. Uma tarde morna, a campainha tocou. Na porta, estava ela, a mulher das mensagens, mais diferente, menos acusadora, mais cansada. Veio com um envelope e um pedido que eu jamais imaginei receber. Entrou, sentou-se e me ofereceu um espaço de diálogo que não exigia confissão plena nem culpa transferida. Trazia em mãos cartas que ele escrevera, mas que nunca teve coragem de mostrar. Nesse gesto, encontrou-se uma chance de cura mútua. Eu li aquelas cartas com as mãos que tremiam, mas com o olhar firme. Eram cheias de contrição, promessas e um reconhecimento de um homem que aos poucos começava a entender a profundidade do que havia quebrado. Algumas frases me cortavam como navalha, outras me consolavam como bálsamo. Confessava falhas, admitia manipulações e, mais importante, pedia ajuda para mudar. Não era um pedido de volta, era um pedido de redenção. O impacto daquela visita foi profundo. Não curou tudo de uma vez, mas foi o gatilho para uma série de pequenas curas. A mulher saiu com um semblante mais leve e palavras de agradecimento. Não por vitórias, mas por se sentir ouvida. Eu, por minha vez, senti que a história que começara humilhando-me publicamente agora tomava contornos de aprendizado coletivo. Nem tudo estava resolvido. Havia processos legais em andamento, negociações complexas e as feridas emocionais a exigir tempo. Mas havia, finalmente, uma direção. Eu recuperei algo essencial, a dignidade que me tinha sido arrancada numa mesa de domingo. Percebi que a verdadeira vitória não era punir por prazer, mas restabelecer a verdade para que nenhuma outra família passasse pelo mesmo. Quando a poeira assentou e olhei para trás, vi que as perdas ainda doíam, as amizades rompidas, o afeto tardio do meu filho que precisava de tempo para processar, a vergonha social que demoraria a dissipar. Mas o que ganhei foi maior. Recuperei a lucidez sobre minha história. Ensinei aos meus filhos, com ações, que a integridade importa mais que a aparência, e construí um novo projeto de vida sobre veracidade. O vilão perdeu a cobertura que acreditava ter. Alguns laços se desfizeram para sempre, outros foram reescritos com cuidados. Havia ainda dias sombrios, mas em cada um eu encontrava uma luzinha, um bilhete amigável, um perdoar que veio devagar.
um abraço sincero. E então cheguei ao ponto em que seria possível encerrar esse ciclo com uma resolução clara, mas não simplista. A verdade foi colocada à prova em público, e sobretudo no íntimo. Ele perdeu poder, em reputação, em confiança e no controle que tanto prezava. Eu recuperei dignidade, e com ela, a capacidade de sonhar de novo. A resolução, quando veio, não foi um momento de glória teatral. Foi algo trabalhado, procedimentos legais que estabeleceram responsabilidades, encontros terapêuticos que delinearam limites e, mais importante, um compromisso público dele de mudança sustentada. A verdade foi revelada e, com ela, veio a oportunidade de reconfigurar o que restava da família de uma forma menos perversa. No encerramento dessa jornada, repito para mim o que mais aprendi. A verdade é libertadora, mas exige coragem para ser sustentada. A vitória que experimentei não foi vingança, foi justiça em sua forma mais humana. A justiça que protege, que repara e que ensina. Ao me recuperar, percebi que o mais importante não foi o que perdi, senão o que ganhei. E hoje, quando olho para meus filhos, quando sinto o calor das pequenas conquistas cotidianas, um riso verdadeiro, uma conquista escolar, um bilhete carinhoso deixado no travesseiro, sei que cada passo foi necessário. No entanto, se há uma lição que prefiro guardar acima de todas, é esta: humilhação e dor podem ser transformadas em resistência. Quando alguém te acusa, quando fogem à injustiça, há sempre um caminho de documentação, de paciência e de busca por aliados que transformem a vergonha em prova. Não falo isso como conselho frio, mas como quem sentiu na pele a mistura amarga de derrota e renascimento. Não saí ilesa, claro que não. Saí inteira, com a marca das batalhas, com as cicatrizes que lembram que fui forte quando precisei e frágil quando permiti ser cuidada. Hoje, quando a manhã entra pela janela da casa que reergui lentamente, eu preparo o café, arrumo a mesa e observo os meninos brincando no quintal. Não somos perfeitos. Agora sabemos mais sobre limites, sobre o valor da verdade e sobre a complexidade das pessoas. Aprendi a pedir ajuda, a dividir o peso e a reconhecer quando a justiça precisa ser acionada. E, se há algo que me deu mais força do que tudo isso, foi perceber que a minha voz, a voz que soou humilhada numa mesa de domingo, tornou-se instrumento de reparação. Fechei ciclos, abri outros. Perdi algumas coisas pelo caminho, mas recuperei a dignidade e a capacidade de amar de forma honesta. Se você ouviu até aqui, obrigado por estar presente. Que minha história sirva de espelho, não para alimentar rancor, mas para lembrar que a verdade, mesmo difícil, é o caminho mais firme. Se um dia você estiver na mesma situação, lembre-se, organize seus passos, proteja quem você ama, busque apoio e mantenha sua coragem, porque a justiça verdadeira é lenta. Sim, mas ela chega. Eu cheguei a um lugar de calma, que não apaga as lembranças, mas as transforma em sabedoria. E no fim, descobri que o maior ganho não foi provar que eu estava certa, foi recuperar a mim mesma.